Meus amados irmãos, pastor Moabel, dando uma cooperação para o pastor Roberto de Boston, na sua emissora de rádio, e também esta mensagem vai ser gravada e ser lançada no YouTube através do meu site. Eu agradeço muito a oportunidade de falar na emissora do pastor Roberto, que tem dedicado muito do seu tempo para trazer a mensagem de Deus para muitas pessoas ao redor deste mundo. E eu quero ler em 1 Coríntios capítulo 15, que diz, a partir do versículo 45, a necessidade de uma ressurreição. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, são também os celestiais. Assim que como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aqui a Bíblia fala sobre a ressurreição. A ressurreição é talvez, no meu pensamento, a coisa mais importante desta vida. Porque se não houvesse ressurreição, seria vã a nossa fé. De acordo com a palavra de Deus, se não houvesse ressurreição, a nossa fé não teria nenhum valor. Imaginem, uma certa vez eu estava ouvindo um grande comunicador no Brasil, e entre eles havia um médico que ele disse: eu não creio que haverá vida após a morte. Ele disse: eu quero ficar com meus olhos abertos até o último segundo, porque eu não creio que haverá vida após esta vida. Eu fiquei pensando que é uma coisa muito triste a pessoa viver sem esperança. Também outro caso que eu vou citar, uma grande escritora brasileira chamada Raquel de Queiroz. Por muitos anos li os artigos desta escritora, muitos anos. E ela vem de uma família de gente de altíssimo nível intelectual. E eu tinha uma imagem dela diferente. Eu tinha uma imagem, porque eu só li os artigos dela por muitos anos nos jornais. Até que um dia eu vi um vídeo e ela falando sobre a vida espiritual. Ela disse: eu não creio em Deus, eu não creio na outra vida, eu não tenho isso comigo. Depois ela disse: é uma coisa tão ruim isso, que a gente não tem esperança. Não tem esperança de forma nenhuma. A gente não sabe o que fazer. Todas as pessoas têm uma esperança, mas eu não tenho. Isso é muito ruim. Ela admitindo, embora ela fosse uma pessoa de altíssimo nível e vindo de uma família, conforme já disse, de uma intelectualidade fora do comum, viveu lendo grandes escritores a vida inteira, não cria na vida eterna. E a maior felicidade do ser humano é saber que um dia ele vai se erguer do pó da terra e, embora hoje ele esteja velho, acabado, destruído fisicamente, ele voltará a ser jovem novamente. Vocês já imaginaram?
Quando você tinha 20 anos, você podia correr 20 quilômetros. Hoje você não pode correr 20 metros. Mas esses tempos voltarão através da ressurreição. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou contar uma coisa que aconteceu em 1902, em Alabama, aqui nos Estados Unidos, numa igreja batista. Havia um culto e tinha uma igreja nova, foi recém-inaugurada e eles fizeram um culto com muitas pessoas. A igreja estava cheia. E no meio daquela reunião tão abençoada, houve uma discussão por causa de um lugar. E alguém falou alto a palavra fight, que é briga de soco, coisas dessa natureza. E foi entendida como fire, que seria fogo. Quando o povo ouviu a palavra fogo, porque alguém depois gritou fogo, começou a correria. E a correria em direção à porta foi tamanha que 151 pessoas perderam a vida. Imagine você. 151 pessoas perderam a vida naquele incidente. Agora, a pessoa se aprontou, pegou a sua Bíblia, pôs perfume, pôs gravata e foi para a igreja louvar o Senhor. Agora perde a vida lá. Acontece que, segundo a palavra do Senhor, não terminou lá as coisas. Não. Ele entrou na eternidade. Foi direto da igreja para a eternidade. E vai chegar um dia, segundo a palavra de Deus, que ele vai se levantar novamente. E o que vai acontecer? Ele estará tão vivo como estava no último dia. Aliás, as pessoas que morrem, elas estão vivas. Ninguém deixa de existir. Ninguém dorme. Porque a palavra do Senhor diz claramente que os que morreram fora do favor de Deus estão na eternidade vivos. E eles estão num lugar chamado inferno. E a palavra do Senhor diz que lá no inferno eles falam, eles gemem, eles reclamam, eles têm memória, eles lembram de seus familiares na terra. É o que acontece. Então, um incidente em Alabama em 1902, que trouxe a morte a 151 pessoas, hoje ninguém fala mais nisso. Mas é um exemplo que aonde estiver uma grande multidão de pessoas, você deve procurar sempre estar perto de uma porta de saída. Porque o mesmo Jesus disse assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á. Muitas pessoas vão em viagens em hotéis altos e estão lá naqueles andares bem altos. Não sabem eles que correm um risco de vida muito grande, porque quanto mais para cima, mais perigoso é. Agora, se você estiver mais ou menos no terceiro andar, você tem mais chance de sobreviver num caso de incêndio. Você já imaginou quantas milhares de pessoas já andaram por esta terra? Desde o primeiro homem, Adão, sua esposa Eva, seus filhos, suas noras, seus netos, bisnetos, tataranetos,
que andaram por essa terra. E se você procurar hoje o túmulo de Adão, você não sabe onde ele foi enterrado, ou Eva. Mas eles foram enterrados e estão vivos. Assim como todos os grandes homens de Deus que oraram pelos doentes, que se esforçaram até o último dia da sua vida, eles estão vivos. E eles vão ressuscitar tão fortes como eram na sua juventude. Na eternidade, ninguém envelhece. Absolutamente. Na eternidade não existe tempo. Tempo existe para nós. A Bíblia diz no princípio. No princípio de quê? Do princípio do tempo. Bem, meus amados irmãos, nós estamos vivendo em dias que a pressa, a corrida pelo dinheiro, tem levado as pessoas para muito longe de Deus. Como assim? Hoje, quando vamos falar de Deus, as pessoas não têm tempo, porque tem que ver novela, tem que ver notícias, tem que ligar para amiga, tem que fazer compras, tem que fazer isso, fazer aquilo. Sempre está ocupado. Quando uma pessoa me pede um favor, eu não vou fazer o favor porque eu não tenho nada para fazer. Não. Eu vou fazer porque alguma coisa tem que ser feita e eu vou fazer. Assim é Deus. Deus, de onde Ele está, Ele acompanha através dos anjos toda a movimentação da terra, seja boa ou seja má. Deus acompanha a movimentação que existe na terra. E se alguém pensa que Deus não sente tristeza, não sente angústia em ver países sendo destruídos pela fome, não porque Deus deixe de produzir o necessário. Não. É porque isto é importante para muitos homens de negócios, que gerações pereçam de fome. Mas Jesus, quando estava na terra, Ele procurou os necessitados. Ele procurou aqueles que sofriam. Veja só, que coisa diferente acontece com a nossa geração. Na nossa geração, se alguém está em necessidade, quase que todos os seus amigos desaparecem. Até há um ditado que diz que para você conhecer os homens, você terá que passar por duas situações na vida. Na riqueza, você conhecerá quantos amigos você tem. E na desgraça, você conhecerá a qualidade dos amigos que você tinha, porque eles somem. Mas segundo a Bíblia, Jesus Cristo, Ele é o amigo certo da hora incerta. O que é a hora incerta? A pessoa sai de casa, orou e vai trabalhar. Acontece que um carro vem na direção oposta e ele é atingido. Sendo atingido, ele às vezes está à morte. Eu conheci o caso de um irmão que ele me contou o seguinte fato, que um dia ele estava em casa e alguém chegou e disse para a mãe dele: olha, o seu filho sofreu um acidente e está morto lá embaixo de um caminhão. Ela disse: eu tenho certeza que o meu filho está vivo. Porque no coração de mãe, ela sentia que o filho estava vivo. E chegando lá, orou, e o filho era uma criança ainda. Viveu, sobreviveu àquela tragédia. Já o ser humano foge de quem está em necessidade. Chega a ponto que Jesus Cristo teve que trazer o ensino sobre isso,
que é para a pessoa não se desviar daquele que viesse pedir ajuda. Imagine você está necessitado e eles evitam a sua presença. Tem medo que você vá pedir alguma coisa. Esta é a razão que nós não devemos pedir nada a ninguém. Não. Se você está sofrendo necessidades, não peça a ninguém e não fale a seus amigos, porque você só será desmoralizado perante os seus olhos. Diga para Deus. Mas faça oração segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Não faça oração fora da Bíblia. Nós temos que orar pedindo a Deus em nome de Jesus. Mas o que acontece? Estamos orando, Jesus, eu preciso disso, Jesus, me ajuda. Jesus. Não. Pedir a Deus que está no céu. Em nome de Jesus, que é o Filho dele. E aí, as orações são respondidas. E às vezes, não é respondida naquele exato momento. Mas a oração chegou perante Deus e a resposta está vindo. Às vezes você faz um pedido a Deus, a oração, o pedido pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 21 dias, como foi o caso do servo de Deus, que anjos não permitiram que o anjo do Senhor trouxesse a mensagem. A única coisa que Jesus quer saber é do teu sofrimento. Nas nossas igrejas, eu nasci no Evangelho. Muitas coisas se prendiam a ideias humanas, como corte de cabelo, pintura, colares, anéis. E Jesus mesmo, ele era deixado de lado. Mas se você olhar para a palavra de Deus, Jesus nunca gastou seu precioso tempo falando sobre moda feminina. Não, ele não falou isso. Ele queria saber se a mulher estava sofrendo ou não. E Jesus fazia perguntas como um homem qualquer. Quando trouxeram o menino a Jesus, há quanto tempo lhe sucede isto? Você entende? A mesma pergunta que você faz, eu faço. Podemos entender que Jesus não sabia. Senão, não teria feito esta pergunta. Se eu sei uma determinada coisa, eu não faço tal pergunta. E Jesus ouviu a resposta do Pai. E o Senhor não saiu de perto daquele menino até que aquele menino fosse curado e o demônio fosse expulso. Falando em demônio, a palavra do Senhor nos diz que há um chamado mundo de espíritos. Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual, que é o mundo que nós não podemos ver. E neste mundo espiritual, o que ocorre? O que ocorre nesse mundo espiritual são coisas que nós não podemos acompanhar. Como um exemplo, você está servindo a Deus de todo o coração e os demônios estão planejando uma destruição tua. Às vezes eles não podem, muitas vezes, te colocar uma doença, ou não podem destruir as tuas finanças, ou não pode destruir a tua família, então eles começam a atacar o teu caráter. Aí você está trabalhando, você está produzindo para Deus, mas eles estão minando o teu caráter, a tua reputação.
Reputação é aquilo que eles pensam, que nós pensamos de você. Caráter é aquilo que você é. E às vezes a pessoa está radiante, está feliz, mas lá por trás as forças do mal estão cavando ao seu redor, até que ele caia desmoralizado. Falando sobre cair, é bom lembrar que existe o chamado fator tempo. O tempo se encarrega de dizer quem é quem. O tempo se encarrega de dizer quem andou justamente e quem andou erradamente. A Bíblia diz assim: então conhecereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Há pessoas que aos nossos olhos parece que servem a Deus, mas na verdade ele se serve de Deus. Tudo que ele faz é em benefício próprio, porque a tendência do ser humano é fazer aquilo que lhe convém. Quando nós, os servos de Deus, temos muitas vezes uma visão muito limitada do que é a eternidade. Em todos os meus anos de igreja e de amigos, o que é que eu tenho percebido? A eternidade para eles consiste em 7 anos. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu quero que os irmãos vão para o céu, eu vou para o céu. Irmãos, nós não viveremos no céu. Estaremos no céu por 7 anos. E depois viremos para a terra, para a grande batalha do Armagedon, para ajudar a liberar o povo de Israel, que está sendo perseguido na grande tribulação. Jesus, ao tomar o posicionamento de ajudar o ser humano, ele foi às extremas consequências de morrer na cruz do Calvário. Você não teria condições de ver o Cristo crucificado. Eu também não teria condições de ver o Cristo crucificado, porque era muito sangue, muito ferimento, coroas de espinho, estas coisas. Para que uma coroa de espinho? Malvadeza, covardia. Mas Jesus Cristo suportou tudo isso porque ele queria salvar o homem. Então, eu não posso exigir de você, você não pode exigir de mim coisas além do limite, porque eu não morri por você. Não posso exigir de você, porque eu não morri por você e você não morreu por mim. Mas Jesus Cristo morreu por ti e morreu por mim. Então, ele é digno de toda honra e toda glória. E às vezes a pessoa está lá no quarto do hospital, quieto, olhando para o teto e começa a dizer: os meus dias se acabaram. Na verdade, nem ele que está falando aquilo. São mundos espirituais, seres espirituais do mal, que se aproximam da sua cama e começam a mostrar como ele era forte no passado, como ele tinha saúde no passado, e agora tudo se acabou. Mas Deus colocou dentro do ser humano um desejo de sobreviver. O desejo de sobreviver é o desejo mais forte que o homem tem dentro dele. E o desejo de sobreviver é o último sentimento que abandonou o homem. O último.
Quando o homem não pensa mais em procriar, quando o homem não pensa mais em dominar, quando o homem não pensa mais em possuir, ele ainda tem o desejo de sobreviver. E quando este desejo some dele, segundo estudiosos, ele está em estado de loucura. Ou está completamente à mercê de Satanás. É uma depressão que vem muito forte do mal. A depressão vem do mal e a pessoa não combate a depressão. É bom lembrar que, no meu modo de ver, há dois tipos de depressões. Uma é chamada depressão química. O seu corpo não está bem. E ele produz uma enzima que entra na corrente sanguínea e quando passa pelo cérebro, entristece a pessoa. E a pessoa está triste, não sabe por quê. A gente pergunta, tudo bem? Não, não está tudo bem. O que houve? Minha avó morreu. A sua avó morreu? Meus pêsames. Não, minha avó morreu faz 20 anos. Você entende? Faz 20 anos que a avó dele morreu, ele ainda está de cabeça baixa. É porque ele está com uma doença que lhe traz depressão. Este tipo de doença pode ser curado com remédios e pode ser curado com remédios e ajuda profissional. Se você está deprimido a esse ponto, procure um especialista, uma pessoa que saiba. Se você quer pintar sua casa, você vai chamar um mecânico? Não, se chama um pintor. Você vai consertar seu carro, você chama um pedreiro? Não, chama um mecânico. Se você está depressivo e sente que você não está agindo como você agia antes, procure um profissional. Ore a Deus. Procure um profissional. Eles fazem uma bateria de perguntas e respostas. Em 5 minutos, eles lhe dizem se você está depressivo ou não. E a última pergunta que eles fazem é: você acha que você nunca mais vai se levantar? Se a pessoa dizer sim, acho que nunca mais, então é um sinal convincente de depressão, que pode ser combatido, como eu já disse, através de remédios, através de conselhos. E há também uma depressão que é uma coisa tola, eu diria, que é colocado por Satanás. Qual é? Seu vizinho compra um carro e você tem um carro velho. Você vai comprar o carro igual o dele, não consegue comprar. O seu dinheiro não dá para comprar. Aí cada vez que o vizinho liga o carro, você escuta o vizinho aquecendo o motor do seu carro, você se sente mal. O diabo começa a dizer para você. O diabo não, os demônios. Porque o diabo, só tem um diabo, né? Ele está muito ocupado por aí. Mas está vendo só? Deus não te ajuda. Você tem um carro velho, você serve a Deus, e o teu vizinho é ímpio e tem um carro novo. Que Deus que você serve? Porque o Satanás, ele tem uma mensagem que parece ser verdadeira, mas não é. O que nós poderíamos dizer para esse espírito de demônios é o seguinte: Jesus na terra não tinha carro. Naquela época já existiam grandes carruagens de cavalos pomposos. Mas Jesus Cristo nunca entrou dentro dela, andou de pé. Portanto, se eu tenho um carro velho, glorifico a Deus. Mas a pessoa fica ouvindo a força do mal falar para ele. Até que um dia ele faz, num gesto de loucura, compra um carro. Porque ele se sente mal com o vizinho. Mas é o demônio que fala para ele. Então, para ele sair daquela depressão, o que é que ele faz? Ele compra um carro. E compra o carro. Primeiro mês vai tudo bem. Quando chega na hora de pagar,
sente a maior dificuldade, mas paga. No segundo mês, se enterra mais em dívidas. Terceiro mês, não tem dinheiro para pagar. Aí entra em parafuso e a depressão ataca ele. A pior luta que temos na vida não é aquela que Satanás nos impõe. É aquela que nós buscamos. Você quis comprar o carro, você quis estar no nível do seu vizinho, agora não tem dinheiro para pagar o carro. Vendeu o carro velho, vai perder o carro novo, vai ter que andar de pé, vai ficar pior do que estava. Jesus não opera assim. Jesus quer saber da parte interna do homem. Qualquer pessoa que fale da parte externa, ele está fora da Bíblia. E Jesus Cristo, nas suas caminhadas por esta terra, ele encontrou viúvas. Claro, ele não encontrou a viúva de Naim. Ele encontrou a viúva de Naim. Tudo que ela tinha estava indo no caixão para o cemitério. Naquela época a viúva não podia trabalhar. Ela vivia do filho que a mantinha. Ela não podia sair na rua sozinha. O filho tinha que sair com ela. E agora todas as suas esperanças estavam indo para o cemitério. Neste momento, Jesus a encontrou e mandou que o moço se levantasse, e ele se levantou. Mas ele não deu nenhuma camisa para o rapaz, não deu um par de sapatos, não deu dinheiro. Jesus Cristo, nas suas caminhadas, ele tinha dinheiro. Ele tinha até um tesoureiro. Se fôssemos acompanhar os ensinos que temos hoje, Jesus Cristo teria dado uma oferta para a viúva. Mas ele não fez isso. Ele fez o que ela mais precisava: ressuscitar o filho dela. Então, Jesus Cristo está de encontro às nossas necessidades. Você está doente. Às vezes, os médicos dizem: olha, você está muito ruim. Você não tem mais do que 6 meses de vida. Ele está falando a verdade. Está falando a verdade segundo a escola que ele estudou. Porque a escola que ele estudou é uma escola realista. Vê os exames, e pelos exames eles dizem o que vai acontecer. Mas nós temos essa escola realista, que não a desprezamos, mas temos também o chamado Colégio do Amor. O que é o Colégio do Amor? É Jesus Cristo que, nas suas caminhadas, todos que ele encontrou que estavam necessitados, ele trouxe a palavra de conforto. E todos se sentiram bem. Você lembra o caso da mulher que foi apanhada em adultério? Até hoje, existem países que eles matam as mulheres a pedradas. Eles matam as mulheres a pedradas. Covardia, né? Com tanta mulher no mundo, por que alguém tem que matar mulher a pedrada? Mas Jesus Cristo fez uma pergunta, que nós devíamos fazer essa mesma pergunta aos que atiram pedra nessas mulheres. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E sabe o que eu acho interessante naquela multidão? Eles foram honestos. Havia honestidade naquela multidão. Eles eram grosseiros, eles eram maus, eles tinham muita coisa de ruim na tradição deles, mas eram honestos.
quando Jesus Cristo apelou para essa máxima, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, eles começaram a se lembrar dos seus antigos pecados. E um a um foram saindo. E Jesus disse para a mulher: vai e não peques mais. Se eu também não te condeno. O que Jesus Cristo escrevia na areia, eu não sei. Não sei o que Jesus Cristo escrevia na areia. Quem sabe? Ninguém sabe. A Bíblia não diz. Mas aquela mulher foi perdoada. E toda aquela cidade ficou agora sem saber o que fazer. Porque a tradição foi quebrada. A mulher que tinha que estar morta estava viva. Assim é que Jesus faz. Quando você se encontra com Jesus, você está morto, você passa a viver. A Bíblia diz: quem rouba... Sim. Como é que é? Algumas pessoas aqui nos ouvindo, e eu vou estar apresentando os pedidos de orações. E vou pedir para o senhor estar nos dirigindo em oração, que daqui 11h25, né, nós já vamos começar a orar. E eu tenho a irmã Lourdes Velasco. Irmã Lourdes Velasco. Japurá. E ela também é uma bênção, indicou, né, que o senhor está pregando aqui. E muita gente também de Japurá está também nos ouvindo, que são amigos delas. Oração também pela irmã Giane, que o seu pai faleceu, de Belo Horizonte. A irmã Sebastiana também, de Vilhena, também pede orações por sabedoria, no estado de Rondônia também. Nós estamos sempre no horário do meio-dia, horário de Brasília, orando, né, pontualmente. Deixamos uma palavra de meditação a todos. E eu vou dizer uma coisa: nós estamos ao vivo nesse momento agora, e o pastor Moabel e eu também temos compromisso, mas nós vamos estar voltando outros horários. Você que deseja enviar o seu pedido de oração, você pode enviar pelo e-mail, pelo correio eletrônico radiometanoia1260@gmail.com, e vamos estar orando por você. Pastor Moabel, eu vou passar para o senhor. E a irmã Leila Brito também, né? E ora e pede a Deus também cura por depressão também, né? Também é alvo da nossa oração hoje. Pastor Mabel, eu vou estar passando para o senhor ora e vamos estar encerrando, tá bom? Muito Deus bem. abençoe, estou voltando para o senhor. Muito bem. Então, meus amados irmãos, interrompi a minha fala para ouvir o pastor Roberto apresentando as pessoas que precisam das orações. Eu gosto de orar pelas pessoas. Sabe por quê? Que muitas pessoas oraram por mim. E eu fui abençoado, eu fui curado, eu fui ajudado através das orações. Não fosse as orações, não estaria aqui. Portanto, eu vou orar. Eu vou orar e eu tenho certeza, pela palavra de Deus, que tudo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, nós receberemos. Não vamos pedir riquezas, comodidades, vamos pedir a cura que nós precisamos. Nosso Deus é nosso Pai, que estás no céu, que segundo a tua palavra habitas de contrito coração, aonde tu estás no trono da tua graça. Tu contempla aqueles que estão depressivos neste mundo, neste momento. Esta irmã que pediu oração porque está depressiva. Senhor, vai até o coração dela, a casa dela, e faz alguma coisa por esta vida. Também por esta irmã que perdeu o seu pai. Segundo a tua santa palavra, ela vai encontrá-lo na eternidade. E tantos outros que estão doentes, depressivos, às vezes financeiramente derrotados.
Pode talvez haver uma pessoa que não tenha nenhuma cadeira para sentar, ou não tenha mesmo alimento na sua mesa. Tu és aquele que habitas no meio dos louvores e procura aqueles que têm as mãos limpas, Senhor. Estes habitarão contigo na eternidade. Mas até chegarmos lá, Senhor, eu te peço, afasta o mal destas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Nós, Senhor, somos mortais. Dependemos da ajuda um dos outros e da tua ajuda também. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre, de acordo com a tua palavra. Nós temos certeza que tu nos ouvirás pela tua bondade e pela tua misericórdia. Amém. Pela oração, pastor Moabel. Nós vamos estar encerrando aqui a oração do meio-dia, falta 2 minutos, né, para estar acabando, né? Nós fizemos um pouquinho mais longo hoje a oração do